Sejam todos muito bem-vindos. Na nossa live de hoje a gente vai falar, eu preparei algo bem especial para nós, a gente vai falar sobre o comer intuitivo. O que na verdade isso significa, qual é a diferença que isso tem com qualquer dieta, como que através do comer intuitivo a gente pode realmente tirar essa visão restritiva e horrível de uma dieta da nossa mente e das nossas emoções. E como a gente sempre faz, todas as nossas lives, todos os nossos conteúdos, a gente termina propondo uma ação para vocês, para que vocês já comecem colocando isso tudo em prática. Por que isso é importante? Porque o nosso conhecimento, ele só vai realmente fazer sentido na nossa vida quando a gente consegue colocar isso tudo em prática, em ação. Então, vamos combinar entre nós que o que a gente falar aqui tenta tirar pelo menos uma coisa, uma ideia, para que tu coloque isso em ação já hoje, já amanhã, já nos próximos dias, certo? Eu tenho aqui meu copo de água e eu até pensei, a gente pode combinar aqui, né? Nas nossas lives a gente vai se encontrar aqui com uma bebida pra gente já ir se hidratando, isso é bem importante. Boa, mas vamos primeiro começar falando sobre o alimento. Qual é a ligação que a gente tem com o alimento, né? Se a gente for parar pra pensar, o alimento ele tem já, não é nem culpa nossa, nem por opção nossa, o alimento ele já foi formado na nossa mente como sendo algo que nos conecta, né? Tanto que era através do alimento que a gente ficava conectado à nossa mãe. A gente precisava criar esse relacionamento de que a gente precisava do alimento, que a gente precisava do amparo dela para poder ficar perto dela, para poder desenvolver, né? Era a partir disso que a gente garantiria a nossa vida. Então, um alimento ele já começa desde esse momento que a gente é um recém-nascido, ele já começa a ter essa importância sentimental dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. Então, o alimento sim, o alimento ele desperta emoções, ele desperta lembranças, ele nos conecta com pessoas, inclusive. A gente consegue conhecer muito de um povo, de uma família, de uma tradição através do alimento. Então, olha quanta ligação que o alimento tem com as nossas emoções, principalmente. Mas aí, a partir do momento que a gente começa a abrir para novas fontes de conhecimento, novas fontes de informação, a gente começa a ver esse mundo de que tal alimento é bom, tal alimento é ruim. E normalmente, o que é categorizado como um alimento ruim são aqueles alimentos que tu gostaria realmente de comer. São normalmente aqueles alimentos que te despertam algum tipo de emoção. E já aqueles alimentos que são categorizados como bons, são normalmente também aqueles alimentos que tu não tem lá muito valor afetivo, tu não tem muito sentimento envolvido com aquele alimento. E aí começa na nossa mente aquele diálogo, né? Entre o que seria o alimento bom e entre o que seria o alimento ruim. E aí a gente olha para aquele alimento que a gente categorizou, que foi colocado na nossa mente que ele é um alimento ruim, que, mas eu talvez vou comer só um pedaço dele. Só um pedaço. Aí tu vai lá, tu te permite a comer só um pedaço, permite porque, perceba, né, que a gente não precisa se permitir ou não a comer um alimento. E isso a gente já vai falar agora ao longo do nosso conteúdo de comer intuitivo, de intuitive eating. E tu vai entender o porquê isso. Mas a gente se permite, então, nesse primeiro momento, a comer um alimento que a gente acha que a gente vai dar a primeira mordida. Aí a gente dá a primeira mordida, quando a gente vê, a gente terminou de comer todo o alimento. Digamos que uma rosquinha, né? Digamos um pedaço de torta. A gente achava que não, eu vou ter o autocontrole, vou comer só um pedaço, depois eu vou deixar de volta na geladeira e tal. E quando vê, o pedaço nem tem como voltar pra geladeira porque não tem mais nada ali. E aí a gente fica naquele sentimento de, eu não consigo, eu tenho que tirar esse alimento da minha vida, eu tenho que entrar numa dieta. Quem aqui nunca entrou numa dieta? E vamos e convenhamos, eu sempre gosto de falar que se as dietas dessem certo, ninguém entraria na próxima, né? Porque ela já teria dado certo de início. É um sinal de que alguma coisa tá errada, né? A gente, a partir do momento que a gente entra numa dieta, que a gente acha que é uma restrição, que a gente não pode mais comer tal alimento, que a gente se pune porque a gente tem vontade de comer aquele alimento, a gente está indo totalmente contra as nossas emoções. E o alimento, por ser emoção,
ele se torna uma coisa tão pesada. Por isso que entrar numa dita dieta é uma coisa que pode ser ruim pro nosso corpo principalmente, mas principalmente é pra nossa mente. Porque a gente fica nesse ciclo de achar que eu preciso seguir tal coisa porque eu tenho tal objetivo, eu preciso me punir por ter uma vontade, por ter uma emoção ligada a um alimento. Consegue perceber que a dieta nesse momento, ela já não importa mais pro nosso corpo. Ela tá impactando principalmente na nossa mente e aí ela começa a despertar aquelas ansiedades, aquela necessidade por um alimento, aquela vontade que a gente não consegue fazer passar por um alimento que a gente tem que comer. E normalmente são aqueles alimentos que são mais açucarados, que são alimentos que a gente já tem mais emoção ligados a ele. Então a gente coloca na nossa mente uma condição, né? Não, segunda-feira, dia oficial das dietas, eu vou começar e eu vou tirar tudo dos alimentos que pra mim eu considerava como conforto, alimentos ligados à emoção. Aí a gente começa a aplicar tanta dor nisso, que quando a gente vê uma salada, quando a gente vê uma fruta, a gente pensa, que droga, vou ter que comer isso de novo. Então, a gente começa a associar que quando eu me permitir comer um alimento lá, que na minha mente está categorizado como um alimento ruim, vai ser como uma forma de quase que bonificação, e a minha punição vai ser comer um alimento que pro meu corpo faz bem. Porque a gente simplesmente inverteu os valores a partir de uma dieta, a partir desse tipo de pensamento. Então é claro que isso a gente não vai conseguir seguir por muito tempo, porque a gente está indo totalmente contra o que a nossa mente está querendo nos dizer. A gente não está conseguindo criar um equilíbrio entre o nosso corpo, as nossas vontades físicas, né, a nossa fome e o que a gente tem vontade na nossa mente. Aí, também, uma outra visão, né, de dieta é aquela coisa de a gente limitar certos grupos de alimentos. Carboidrato, coloco todos os carboidratos de todas as fontes dentro do mesmo saco e eu simplesmente vou cortar os carboidratos porque os carboidratos são ruins. Porque eu tô comparando alimentos diferentes que tem o macronutriente, que é um macronutriente, não é um grupo de alimentos, é simplesmente um nutriente que tem dentro de determinados alimentos. E eu tô simplesmente jogando todos no mesmo saco, eu tô dizendo, não, eu não quero mais esse. E aí a gente começa outro desequilíbrio. E aqui eu quero fazer um parênteses. Porque se é um caso que tu esteja talvez passando, de que tu esteja procurando limitar o carboidrato, eu não tô defendendo nem alimentos açucarados, não entenda dessa forma, mas o carboidrato ele é um macronutriente, ele é um nutriente que tem diversos alimentos, todos os alimentos de origem vegetal tem a sua parcela de carboidrato, isso é uma coisa natural. E esses alimentos, a gente precisa também do que o carboidrato gera na nossa mentalidade, no nosso cérebro. Ele nos dá esse sentimento de tranquilidade. Isso são neurotransmissores que passam do nosso estômago, dos nossos intestinos para o nosso cérebro, nos dando esse sentimento. Tanto que quando uma pessoa fica muito tempo sem carboidrato, um dos primeiros sinais é que ela começa a ficar irritada. Ela começa a ficar ansiosa, ela começa a ficar sem saber muito bem como lidar com os próprios sentimentos. Porque aí a gente também tá privando, tá cortando coisas uma ligação importante entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Boa, fecha parênteses. Então a gente falou sobre a forma como a gente tem essa mentalidade então de punição. E isso me lembra bastante a minha mãe. Preciso colocar ela agora na berlinda. Porque a minha mãe, logo quando a gente começou com o Reset, eu sempre falava pra ela, mãe, vamos com a gente, entra, vamos fazer junto e tal. E ela olhava assim pra mim e falava assim, mas eu não quero fazer dieta. Não, mas isso não é fazer uma dieta. Porque a gente coloca tanta dor, né? Porque a gente acha que, eu vou entrar vou mudar minha alimentação e eu vou simplesmente ter que deixar de comer os alimentos que eu quero. E olha só a pressão que a gente coloca numa mudança, que na verdade não precisa de forma alguma ser dessa forma. Tem toda aquela questão de contar calorias, né? Eu normalmente tenho uma balança na cozinha, porque quando tu faz alguma coisa com farinhas, farinha de aveia, enfim, quando tu quer seguir uma receita, a melhor forma de tu saber que tu vai seguir essa receita, né, certinha, é pesar, né, as gramas dos ingredientes. E algumas pessoas já vendo conteúdos onde a balança estava presente, me perguntaram se eu pesava meu alimento antes de comer.
E eu sei que isso é uma técnica que muitas pessoas utilizam, né? Uma informação que muitas pessoas utilizam, mas que entra nessa questão de contar calorias. Eu não conseguiria imaginar uma vida muito sustentável contando calorias com uma calculadora ou com uma balança do lado. Então, não. Então, isso também é um pensamento que vem através de uma dieta. Mas a gente tá falando aqui tudo que uma dieta representa, coisas que para todos nós aqui, acho que todo mundo já teve contato, ou a gente teve contato com uma dieta, ou pessoas próximas já tiveram contato com dieta, e a gente pôde observar essa guerra interna, né, que as pessoas passam. E aí a gente entra no intuitive eating, que é no comer intuitivo. Como que essa técnica, digamos, esse autoconhecimento pode nos auxiliar a ter um controle do que realmente a gente quer comer, a um controle real da nossa saciedade, um controle que a gente sabe que o que a gente está comendo tá ok, o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo tá ok. A gente começa a ter um foco diferente no nosso relacionamento com um alimento. E isso é o mais incrível de tudo. Porque se a gente for parar pra ver, quando a gente é criança, a gente tem uma inteligência bem grande, bem interessante em relação aos alimentos. Quando a gente é criança, a gente recebe lá o prato de comida, né? Quando a criança já come alimentos sólidos, a gente recebe o prato de comida e quando a criança tá com fome, ela chora, ela dá os sinais de que ela precisa se alimentar. Quando ela tá satisfeita, normalmente, principalmente no início, né, dessa vida, a criança ela também dá sinais de que ela não quer mais comer. Que ela já tá satisfeita, tu consegue ver que ela empurra alimento, que ela não quer mais. Um sinal bem interessante é que quando a criança tá satisfeita, ela começa a empurrar assim, ela faz um sinal de não com o braço. E são sinais que a criança tá dando que, tô satisfeita, não preciso mais comer. O que tu serviu aqui não já tá bom, não quero mais comer. E aí o que a gente faz? O que a gente como adulto que pensa que a gente sabe mais que a criança, o que a gente faz? Olha aqui o aviãozinho, come, tu vai deixar no prato? Não acredito, eu vou ficar tão triste. Tem certeza? Ou, não, tu não vai sair da mesa se tu não terminar de comer o teu prato. Mas eu tô satisfeito. Não, tu comeu muito pouco. Vai comer, fica aqui, tu vai comer tudo. Ou aquela recompensa, né? Se tu comer tudo que tu tem no teu prato, tu vai ganhar a sobremesa. Ou tu vai ganhar o copo de bebida. Ou tu vai poder sair da mesa pra continuar brincando. E a partir daí, a gente vai... Isso provavelmente foi algo que foi feito conosco, porque era uma visão que a gente tinha, né, como sociedade, que a gente ainda tem. Mas quando a gente vai fazendo isso, a gente vai camuflando. A gente, como criança, lá, antes, no iniciar da nossa vida, a gente vai camuflando essa nossa inteligência corporal, essa nossa inteligência de saciedade. Porque a gente está dando ouvidos para as pessoas que mais nos amam e que a gente mais ama, então a gente tende a sempre achar que essas pessoas estão sempre certas, a gente naturalmente segue, e as pessoas também, elas estão fazendo isso de acordo com o pensamento delas, com o que foi passado a elas, com o que elas aplicam na vida delas mesmas, então nunca é uma coisa ruim, mas que não necessariamente é a melhor abordagem para nós. Então a gente começa a achar que a nossa inteligência, o que o nosso corpo está tentando nos dizer, não faz sentido, porque o que a gente tá controlando aqui, o que a gente está vendo com os nossos olhos é mais importante. E aí, a partir das técnicas que a gente vai entrar logo adiante, a gente começa a conseguir dar esse tempo para o nosso corpo, de a gente criar esse autoconhecimento para saber quando realmente que a gente está satisfeito. Quando que eu realmente quero comer um alimento porque eu quero comer ele, porque eu sei que eu quero comer ele, ou porque eu quero simplesmente suprir uma necessidade emocional. Lembra? Lá no começo a gente falou sobre a ligação que a gente tem das nossas emoções com os alimentos. Com certeza, para cada um de nós tem alimentos que nos despertam um sentimento. A gente lembra de pessoas queridas, a gente lembra de bons momentos, a gente lembra de emoções, de sentimentos que a gente tinha quando a gente comia ou bebia aquele determinado alimento, como por exemplo o café, né? O café para muitas pessoas pode dar ou chá, pode dar esse sentimento de conforto, porque normalmente tu remete que tá frio, ou de manhã cedo tu acorda na casa da mãe, da avó,
de uma pessoa que tu gosta, de sentir aquele cheirinho de café, então aquele cheirinho de café ele já te dá aquele sentimento todo. Tem toda essa ligação, nunca é só o alimento. Por isso que a gente sempre diz, e no Reset a gente sempre aborda isso, que quando a gente muda hábitos alimentares, a gente não começa pelo alimento. O alimento vem depois. A gente primeiro começa com a nossa mente. Porque a gente não consegue mudar hábitos alimentares só mudando alimento. Por isso que quando a gente vai fazer uma dieta e a dieta lá diz que tu tem que tirar aquela torta de chocolate, não é em relação à torta de chocolate que tu precisa tirar. Porque no teu consciente tu sabe que, talvez é verdade, na torta de chocolate pode ser que tenha muito açúcar, pode ser que tenha muita farinha branca, pode ser que tenha muita gordura, mas tu não começa a olhar aquela torta de chocolate pensando nos componentes e no que isso vai trazer pro teu corpo. Tu pensa, não, como assim? Como assim que agora eu vou parar com a torta de chocolate? Mas é ela que me traz conforto, mas é ela que no dia de trabalho, lá quando eu chego em casa, é ela que me saúda, é ela que me traz esse sentimento bom. Como é que eu vou tirar ela agora? Não? Tá maluca? Não, isso aqui eu não vou tirar. Porque a gente não conseguiu se desvencilhar desse sentimento de emoção. E não que a gente tenha que se desvencilhar, mas a gente, a partir dessa nova abordagem, que onde a gente começa a realmente se perceber, aí a gente começa a entender o que realmente se passa dentro de nós. A gente começa a fazer quase que um scanner com a nossa mente em relação a como que a gente está se sentindo e por que a gente quer comer tais alimentos. Bom, definitivamente, o comer intuitivo a gente precisa ter esse sentimento de compaixão conosco, de que cada progresso, cada passo que a gente dá é um progresso. Então, com certeza a gente vai passar por ciclos onde a gente vai se sentir, tô muito energizado, tá muito legal, tô conseguindo perceber tudo que tá acontecendo comigo, tô sabendo como agir. Tem aqueles dias que alguma coisa vai acontecer e que tu vai pensar, nossa, perdi as minhas estribeiras, não sei agora como agir, preciso de tal alimento e tá tudo bem com isso. O importante é a gente dar sempre um passo melhor. É a gente saber reconhecer esses pontos na gente, mas saber que a gente, dentro de nós mesmos, a gente está conseguindo estar em paz com quem nós somos e com o que a gente está fazendo, e saber que isso faz parte de um progresso. Às vezes a gente precisa avançar e dar uns passinhos às vezes para trás e avançar mais ainda, e é isso que nos mantém nesse pensamento. E além disso, isso também demanda um pouquinho de tempo, mas é um tempo investido de uma forma que a gente consegue perceber que é algo que, no momento que ativa esse gatilho, as coisas começam a fazer muito mais sentido e se torna muito mais fácil também. Agora, então, a gente vai entrar nos nossos 4 pontos que eu quero compartilhar. O comer intuitivo tem vários pontos que a gente consegue abordar. Hoje, para nossa live, eu separei 4, que eu considero que são 4 bem legais, pra gente já sair daqui com uma ação, né? Pra gente já sair daqui com algo que a gente possa colocar em prática, que seja tranquilo pra gente iniciar. E também pra gente conseguir entender como que a gente já pode colocar isso em prática, como que a gente pode, de fato, fazer com que a gente saiba quando que a gente quer comer e saber se isso é só uma necessidade de suprir alguma emoção ou se é porque a gente realmente tá a fim de comer aquele alimento ou não. Deixa eu tomar uma água só antes, porque a gente vai falando. Tomem uma água aí também, é bom. Boa. Primeiro passo do comer intuitivo que a gente já pode pensar, como que a gente pode colocar isso em ação. É a oportunidade que a gente cria de se conectar conosco. Sabe, pra mim sempre foi conflitante o pensamento de como que eu vou em algum lugar e a pessoa que mal me conhece vai dizer quanto exatamente que eu tenho que comer. Isso pra mim não faz sentido, até hoje não faz, nunca fez. Pode ser que para outras pessoas faça, pode ser que ajude muito outras pessoas, mas o que a gente percebe a partir dos nossos alunos e a partir de mim, das pessoas ao redor, é que a gente tem, durante o nosso dia, a gente tem muitos momentos que a gente tem uma fome maior, que a gente tem uma necessidade maior, que a gente tem um gasto calórico maior. Tem dias que a gente vai na academia e faz um exercício lá, uau! Tem outros que a gente não vai, que a gente teve um dia mais sedentário. E aí, claro que a nossa fome, a nossa necessidade por alimento vai ser diferente. Então, como é que a gente pode saber por nós, sem precisar de outras fontes, como é que a gente pode saber por nós quanto que a gente precisa se alimentar?
Primeiro é o que a gente falou lá na nossa live anterior, que foi sobre o comer consciente, o mindful eating, que são algumas técnicas. Eu até digo que é bem legal reassistir aquele conteúdo, ele tá aqui na nossa página também, porque a gente também traz ações de como a gente pode colocar isso em prática, desde tu respirar um pouco antes de comer o alimento, dar um tempo. Mas aqui no Comer Intuitivo, uma outra ação que a gente pode logo colocar em prática antes de a gente fazer de comer um alimento, é de tu fazer um check-in contigo, de tu perceber o que tá acontecendo e como que tu tá te sentindo. E uma técnica bem legal a gente chama de escala de fome, que isso a gente aplica aqui em casa, inclusive, quando a gente vai fazer comida, a gente pergunta, com quanta fome tu tá? Só pra saber quanto de comida eu preciso fazer. E isso é uma coisa legal pra gente fazer conosco antes de estar no restaurante e de servir um prato ou de servir na própria casa. A gente perguntar, tá bom, em uma escala de 0 a 10, onde 0 eu tô super confortável, não precisaria necessariamente comer, e 10 estou com muita fome, numa escala de 0 a 10, qual é a minha fome nesse momento? Tá, a partir disso, a gente consegue então perceber, tá certo? Talvez a minha fome seja um 8, ou talvez a minha fome seja um 7, confortável. Ou talvez, nossa, hoje eu fiz muitas coisas, estou muito tempo já sem comer, tô com uma fome muito grande e ok, a minha fome tá 9. E a partir disso a gente consegue saber quanto que a gente precisaria se servir. Isso me remete a uma vez, a Gabi, a nossa afilhada, quando ela tinha em torno de 7 anos, ela passou uma semana conosco aqui. A gente já contou essa história em alguns outros conteúdos, mas eu sempre gosto de usar porque é algo que conecta com aquela questão que a gente falou antes das crianças saberem quando elas estão satisfeitas. Mas a Gabi, nos primeiros dias, a gente fazia as coisas assim, né, a comida e tal, e a gente sabia mais ou menos o que ela gostava de comer, e a gente tinha apesar dela ter 7 anos, a gente queria tratar ela bem, né, então a gente servia o prato pra ela. Então a gente servia o nosso prato, a gente servia o prato pra ela. Nos 2 dias que a gente fez isso, os 2 dias iniciais, ela olhava pra mim e falava assim, Dinda, eu não quero mais comer. E a gente começou a pensar, tipo, será que ela não tá gostando da comida? Até que a gente se deu conta, não, pera, ela tem 7 anos. Talvez a gente esteja realmente servindo mais que ela tenha fome. Além da fome dela. Então é claro que ela não vai querer comer. Ela nem precisa. Todas as vezes a gente falava, não, tá tranquilo, Gabi, pode deixar, depois a gente come, ou enfim, o Balu, nosso cachorro, vai ficar feliz também de comer. mas ok, tudo bem, se não tá com fome, tá certo. Até que no terceiro dia a gente se deu conta de que a gente poderia fazer diferente. A gente permitiu com que ela se servisse. A gente deu essa liberdade a ela. Pô, ela tinha 7 anos, ela sabe se servir, muito inteligente. E ela começou a servir exatamente porque ela tinha fome. E o que chamava a atenção dela, pro apetite dela e tudo mais. E aí ela parou de deixar comida no prato. E foi muito mais simples que a gente poderia imaginar. Imagina, se a gente simplesmente achasse que ela devesse comer mais, a gente ficasse lá insistindo, não, come, não, por favor, come, só mais uma garfada, só mais um pouquinho, seria quase que uma tortura, né, tá na mesa, porque aí todas as vezes tu teria que entupir teu corpo com um alimento que tu não tá mais com vontade de comer, teu corpo já tá satisfeito, e tu não daria essa oportunidade de gerar esse conhecimento no que tu realmente quer comer, no quanto que tu realmente quer comer. E pra nós, e pra ela também, foi a melhor alternativa. A partir disso, então, a gente não teve mais esse problema ao longo da nossa semana. Não que fosse um problema, mas foi uma oportunidade pra gente aprender. E ela conseguiu nos ensinar bastante só a partir disso, né? Então aí entra, talvez tu tenha uma criança em casa, ou neto, neta, é algo bem legal pra gente colocar em prática, porque a criança, ela sabe, só simplesmente dá a oportunidade pra ela evoluir isso nela. E a gente, como adulto, a gente nem consegue evoluir na gente. É só a gente dar essa oportunidade. Então, através dessa escala da fome, a gente consegue saber mais ou menos como... Lembra lá quando tu for te alimentar. Lembra da história da Gabi. Que tu pode dar essa abertura pra ti, pra que tu saiba exatamente qual é a tua fome e o que tu precisa comer a partir disso. E a partir disso, a gente também consegue sentir quanto que a gente já tá satisfeito pra comer. E tá tudo bem se a gente já tá satisfeito e o prato não terminou. A gente tá como uma criança, a gente tá aprendendo, a gente tá numa evolução. A gente tá tendo que desmistificar muitas coisas que já foram colocadas na nossa mente. E a gente precisa ser bem legal conosco pra saber que isso faz parte do processo.
Então, acima de tudo, seja bem gentil contigo e saiba que tu tá evoluindo. Isso é o mais importante. O próximo passo, segundo, que eu trouxe aqui pra gente conversar hoje sobre o comer intuitivo, com certeza, a gente só tem que ter cuidado para que as crianças tenham escolhas saudáveis. Com certeza. E começa pelos pais, né? O exemplo, ele sempre começa pelos pais. As crianças, elas têm nós somos o reflexo, né? A gente precisa ser o reflexo. Então, muitas vezes também, minha criança, ela não come comidas saudáveis. Tá bom, tu come com ela comidas saudáveis? Não tanto. Então, aí é um bom ponto. É uma boa maneira de começar uma mudança em casa, né? Quando tem criança em casa. Boa. Indo para o nosso segundo ponto, então. Faça as pazes com os alimentos. Lembra que a gente começou falando lá que a gente tem essa mania muito ruim de identificar um alimento como bom, um alimento como ruim? E que isso muitas vezes nos desperta esse sentimento de achar que agora eu sou uma pessoa ruim porque eu tenho muita vontade de comer um alimento ruim. Essa é a diferença entre a dieta e os alimentos. É entre o que está proibido e o que está disponível. E essa é uma técnica bem audaciosa, mas pra gente saber o que dá certo na nossa vida, o que dá certo pra gente, nada melhor do que colocar em prática. E no momento que a gente coloca isso em ação, a gente consegue ter certeza se isso faz sentido pra gente, se isso é uma coisa que vale a pena a gente levar adiante, ou se não, se a gente simplesmente desenvolve uma outra técnica pra nós e aqui também tá tudo bem. Eu coloquei isso em prática porque pra mim era algo que eu desconfiava muito dessa capacidade. Talvez tu vai me dizer o que se passa pela tua cabeça agora que eu for compartilhar contigo. Mas normalmente, sabe aquele ditado popular que o que é proibido é o que a gente quer? Normalmente quando a gente rotula um alimento como sendo proibido, como ele não pode fazer parte da minha dieta, ele não pode fazer parte da minha alimentação, eu tenho que abolir esse alimento apesar de eu gostar muito dele ou apesar de eu ter emoções muito fortes atreladas a ele. No momento que a gente proíbe esse alimento, aí sim que a gente vai querer ele. Aí sim que ele vai estar lá na nossa cabeça martelando, torta de chocolate, sorvete, porque ele tá proibido. Porque a gente começa a perceber que outras pessoas estão comendo, porque a gente começa a perceber que a gente tem vontade de comer ele, que a gente não pode, que a gente sente que a gente tá nessa proibição, a gente tá nos condicionando a não poder mais comer esse alimento. E a partir do momento que a gente começa a deixar esse alimento mais disponível, e aí é o pulo do gato. No momento que a gente começa a deixar esse alimento mais disponível, fazendo o exercício que a gente citou agora nesse número 1, de a gente prestar atenção conosco, na nossa mente, aí a gente começa a desenvolver essa inteligência. Porque aí a gente começa a estar no campo de batalha, a gente começa a estar ali sabendo que aquele alimento está ali, como é que a gente pode lidar com ele, comer quando a gente tem vontade, até que a gente começa a desenvolver esse sentimento de que eu sei que ele está disponível, mas eu decido que eu não quero comer ele. E tá tudo bem. Isso, como eu falei antes, foi uma das coisas que me gerou muita dúvida. Porque essa visão de que, como assim? Como assim? O comentário aqui que a gente recebeu. Como assim? É um alimento considerado não saudável. Como é que tu tá dizendo que tu pode deixar ele disponível? Se eu deixar ele disponível, eu vou comer ele até não poder mais. Aí eu vou cair só numa alimentação que não é... Que na verdade tá incentivando que eu coma alimentos não bons. Mas aqui entra a inteligência do nosso corpo. O nosso corpo ele é muito inteligente. E a partir disso a gente consegue dar vazão para essa inteligência, para que ela realmente conduza as nossas atitudes. Aí, por exemplo, isso foi uma coisa que para mim fez muito sentido, para muitas pessoas, os nossos alunos também ajuda bastante. Um alimento que para mim eu tinha colocado na minha mente, apesar de eu ter uma guerra muito grande interna e também por causa das pessoas que estavam ao meu redor que não conseguiam de início aceitar isso, foi quando no momento da minha vida eu decidi que eu ia parar de comer carne. E pra mim era uma coisa muito forte isso, porque eu tinha muitas emoções ligadas à carne. Eu tinha sentimento de que quando tem um aniversário é churrasco que é feito. Quando tu vai na casa da avó, tem a carne lá, o alimento principal. Quando tu vai visitar teus pais, de igual forma. Quando tu vai no aniversário, os salgadinhos todos têm carne.
E é um alimento que as pessoas, elas normalmente associam de olha só como eu fiz com tanto amor pra ti, aceita meu amor, ó, quer meu amor? E aí quando tu acha que quando tu diz, não, eu não como mais, eu não quero mais. Ah, como assim? Tu tá negando meu amor? E esse era um alimento que eu tinha muito embate comigo por causa disso, porque era um alimento que as pessoas ao redor, principalmente, e na minha cabeça, eu ficava me sentindo ruim por estar fazendo isso, por estar tendo que tomar essa atitude. Até que eu pensei, tá certo, vou fazer o seguinte, eu vou checar comigo como que eu me sinto. E a partir disso, eu permiti que a carne voltasse pra minha alimentação. E eu comecei a entender como que eu tava me sentindo. E na minha experiência, ela não tava me fazendo mais bem. Até que consciente, com total consciência, sabendo que se eu quisesse comer aquele alimento, ele estaria ali, mas eu estava escolhendo não comê-lo mais, foi o momento que pra mim fez sentido. E aí, pra mim, eu percebi, não quero mais. Eu tô bem. Se me oferecesse em algum momento acontecer de eu ter contato, se eu achar que eu tenho vontade de comer, tudo certo. Mas no meu dia a dia, na minha vida normal, eu escolho não comer mais. Porque eu possibilitei, eu não tornei o alimento mais como um alimento proibido. Não, a partir de agora eu mudei minha alimentação, eu mudei meu estilo de vida, ele não faz mais parte da minha alimentação, apesar de eu querer muito no meu inconsciente que ele continuasse fazendo. Não, a gente tornou ele disponível. A gente tornou ele próximo a nós. Então, se, por exemplo, uma torta de chocolate, o nosso corpo ele é tão inteligente que a gente não conseguiria ficar comendo só torta de chocolate. Em algum momento, em um dia, no máximo, o corpo ia dizer, pelo amor de Deus, criatura, come uma coisa saudável, eu não aguento mais. Então é esse tipo de conexão que a gente tem, que o nosso corpo ele começa a nos falar e que a partir disso a gente começa a dar abertura para que a nossa mentalidade, que o nosso corpo realmente se conecte e converse com a gente. Porque daí a partir disso a gente começa a gerar essa inteligência em relação aos alimentos, essa inteligência em relação ao que eu realmente quero. É engraçado porque muitas vezes quando tem alimentos que eu já decidi que eu não gostaria mais de comer, as pessoas dizem, é porque tu não pode, né? Não, eu posso, mas eu decido que eu não quero. Eu decidi que hoje eu não tô afim. Então tudo bem. Tudo bem. E olha que normalmente eram alimentos que, pra mim, tipo, e num aniversário, uau, nossa, no aniversário, nossa, eu vou comer um monte de coisas, várias outras coisas. Mas quando a gente começa a desenvolver esse tipo, essa mentalidade, a gente começa a perceber que eu tenho sim, eu não tô me proibindo, eu tô tornando o alimento disponível pra mim, eu posso comer se eu quiser. Mas a minha decisão, e eu respeito a minha decisão, é que eu tô bem. Faz sentido isso? É uma coisa bem interessante a gente colocar em prática. Tudo está ligado às suas metas, isso aí, com certeza, e um propósito. Com certeza. E a gente precisa saber o que dá certo pra nós. Ninguém além de nós mesmos pode saber o que dá certo. E cada um de nós tem alimentos que despertam emoções diferentes. Pode ser que tenha uma pessoa que diga que tal alimento é o melhor do mundo, que desperta os melhores sentimentos. E a outra pessoa do lado achar que aquele alimento é horrível. Então, a inteligência que a gente precisa despertar e o autoconhecimento pra gente daí saber o que a gente precisa fazer em relação ao nosso relacionamento com o alimento, ele parte da gente. Mas ele precisa só ser estimulado por nós. Então, vamos dar abertura pra isso. Vamos dar abertura pro que o nosso corpo tá querendo nos dizer. Que ele tá querendo nos mostrar que a gente talvez esteja só seguindo o que as outras pessoas estão fazendo, seguindo o que as outras pessoas estão falando. Ou eu vi tal dieta que a fulana lá tá fazendo, eu vou colocar no meu corpo também, apesar de eu ter várias flutuações hormonais e flutuações de humor, mas eu vou fazer porque tá dando certo pra ela. Bem provável que vai dar certo pra mim também. E não necessariamente, né? Boa. O que nos leva, então, numa forma mais fácil, eu diria, que é a nossa terceira forma de desenvolver essa inteligência, essa capacidade de dar pro nosso corpo, né? Vamos desenvolver essa parte entre nós. A partir do movimento físico. O que o movimento físico tem a ver com a nossa alimentação? Absolutamente tudo. Diz aí, mas quando tu vai fazer um exercício físico, quando tu vai fazer um esporte, quando tu vai fazer uma caminhada, quando tu vai pra academia, quando tu coloca teu corpo em movimento,
Tu tem vontade de sair daquele exercício que te liberou tantos hormônios de bem-estar, tanta coisa boa dentro da tua corrente sanguínea, tu tá imerso naquele sentimento bom. Normalmente a gente tem vontade de comer uma coisa que faça bem pro nosso corpo, né? Aí a gente começa a buscar alimentos mais saudáveis, a gente começa a ver que legal, meu corpo tá respondendo aos estímulos que eu tô dando a ele, nossa, que tri. Então eu vou dar o melhor pra ele, vou dar o melhor que eu considero pra ele. E aí a gente começa a desenvolver, a partir do movimento físico, uma boa técnica da gente ir melhorando então a nossa alimentação e começando a perceber o que nosso corpo está precisando. Legal, ele tá precisando de água, vou beber mais água, eu tô precisando comer mais fruta, largar um pouco a farinha branca, tô comendo muita farinha branca, não, meu rendimento no esporte não tá tão legal assim. E aí começa que a gente cria um ciclo. A nossa alimentação boa nos leva a fazer mais movimento físico e fazer mais movimento físico nos leva também para uma boa alimentação. Tá tudo relacionado. Imagina se a gente simplesmente fosse que nem um programa de computador que as coisas são mais, né, separadas. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não! A nossa forma de alimentação tá ligada à nossa mentalidade, tá ligada ao nosso movimento físico, tá ligada à relação que a gente tem conosco. E quando a gente muda só um, às vezes fica faltando os outros. Então por isso que a gente precisa unir todos eles, para que todos eles façam sentido. E para que isso se torne uma mudança no nosso estilo de vida. Não só uma coisa temporária, que vai mais nos punir, mais nos trazer prejuízos e infelicidades, do que qualquer outra coisa. É uma oportunidade que a gente está dando para que a gente realmente mude o cenário da nossa vida e a partir disso a gente tenha controle, não só em relação à nossa saúde, que com certeza ela vai melhorar, não só em relação ao nosso peso, que vai ser uma consequência de tudo isso, melhorar o nosso peso, mas vai ser uma forma da gente realmente ter o controle do que está acontecendo no nosso corpo, do que está acontecendo na nossa vida, nas nossas mãos, e não mais na de ninguém além da gente. O que nos leva então para o nosso quarto e último pensamento, quarta e última coisa que a gente pode pensar, como é que está sendo o nosso relacionamento com o alimento. O alimento, ele é, apesar de ele estar ligado às emoções, ele é uma forma que a gente encontra hoje de ou nos recompensar por algo ou nos punir por algo também. Então, eu tive no trabalho uma reunião muito legal, eu consegui conduzir da melhor forma, eu consegui vender tanto, eu tive tantos novos clientes, vamos comemorar. O que a gente vai comer? Ou, nossa, cheguei em casa, tô tão cansado, nossa, meu dia foi muito estressante, não tenho vontade de fazer mais nada, vou olhar lá o aplicativo de comida, vou comer qualquer coisa. O dia foi ruim mesmo, vou comer. Não tô nem aí, vou sair, não quero mais comer coisa saudável. Hoje não, vou me punir. E a partir disso, a gente tende a vincular o alimento. E aí o alimento, a gente fortalece ainda mais esse sentimento de emoção ligado a ele. Porém, o alimento, ele basicamente é para nutrir o nosso corpo. Ele é para ser o nosso combustível. É esse o básico motivo do alimento. Então, para a gente conseguir desvencilhar, principalmente esses alimentos que nos remetem, que normalmente é dia quente, o que eu vou fazer? Vou comer sorvete. Tá bom, sorvete é um alimento assim tão bom pro meu corpo? Não. O que é outra coisa que eu posso fazer para me sentir bem de igual forma ou ainda melhor? Boa pergunta. O que mais eu posso fazer? O que cada um de nós pode fazer? Isso é inclusive um assunto que a gente fala numa das aulas dessa semana da nossa turma que tá online, que tá acontecendo, né? Nossa turma em andamento do Reset, que é exatamente sobre isso. Como é que a gente pode desenvolver outros hábitos e dar vazão para outras atividades para que a comida pare de ser uma recompensa ou uma punição. Para que a gente comece a dar outras atividades como uma forma de recompensa para nós. E eu vou compartilhar com vocês também porque eu acho que vale bastante a pena. Normalmente a gente tem aquele tipo de hábito, uma atividade que a gente gostaria de fazer, mas que a gente sempre acha que não é o momento certo. Ou porque, eu não tenho tempo suficiente, ou porque, eu gostaria muito de fazer, mas eu acho que não é o momento. Ou eu não tenho as condições financeiras para isso, ou, talvez em algum outro momento, quando eu me aposentar, quando eu tiver a agenda mais liberada e tal. Mas muitas vezes esse pensamento é só um pensamento que a gente coloca na nossa mente como uma forma de ok, te conforta, fica na tua zona de conforto, fica levando a tua vida de igual forma e um dia pode ser que apareça a oportunidade. Provavelmente não vai porque eu tô tentando te sabotar.
mas um dia pode ser que aconteça. E normalmente, então, são aquelas atividades que a gente sempre quis começar, mas que por algum motivo a gente nunca começa. Seja aprender a tocar um instrumento, seja aprender a fazer algum tipo de artesanato, a pintar, a escrever, a tirar fotos, a usar nossa criatividade, seja aprender um novo idioma, não por uma necessidade de aprender ele, porque o inglês é importante para os negócios, mas porque eu acho o francês um idioma muito bonito, eu quero aprender ele. Talvez um dia eu queira ir para a França e eu queira saber falar com as pessoas de lá, eu acho tão bonito, é o idioma do amor. Ou italiano, ou alemão, ou qualquer outro idioma. Então, normalmente, a gente tem essas tarefas, cada um de nós tem, né? Coisas que a gente sempre posterga, sempre acha que, talvez num outro momento eu vou fazer. Por que não, então, como uma forma da gente comemorar os nossos avanços, da gente nos dar essa recompensa, por que a gente não começa a dar passos rumo a essas atividades? A cumprir com essas atividades conosco? Vou dar um exemplo. Agora a gente está numa corrida insana, a gente está num momento insano gravando as nossas aulas do nosso curso, né? Da nossa primeira turma, as aulas elas ainda estão em gravação, a gente está fazendo muitos conteúdos. Até o momento a gente já tem 49 aulas, então tá bem puxado para nós também, além de todas as nossas demais atividades. Então eu já estabeleci para mim que no momento que a gente terminar as nossas gravações, uma forma de recompensa que eu vou dar para mim, eu tô compartilhando com vocês. Quando isso terminar, eu vou colocar aqui pra gente comemorar juntos. Eu vou fazer uma outra parte, uma parte nova no jardim para horta, porque eu quero desenvolver mais esse meu lado de plantar alimentos. Então eu tô estudando, tô vendo outras formas de colocar isso em prática, quais são as outras formas de criar uma horta urbana, quais são os alimentos que eu gostaria de ter. Eu sei que hoje agora eu talvez não esteja com tanto tempo para fazer isso, e eu falo isso de forma consciente, realmente não tô, mas eu já decidi que a minha recompensa não vai ser algo material, não vai ser um alimento. Vai ser fazer algo que, além de tudo, vai me trazer ainda mais bem-estar por muito mais tempo. Então, aí, quando terminar, eu vou lá comprar sementes, né? Colocar esses conhecimentos que eu tô adquirindo em prática para criar mais alimentos, para ter mais alimentos na horta, para ter mais espaços de uma forma diferente, um cultivo diferente. Essa vai ser a recompensa que eu estabeleci para mim. E a partir disso, eu estou unindo algo para comemorar, para me valorizar, para valorizar todas as conquistas, todo o esforço, com algo que eu sempre quis fazer. Ou que eu identifiquei em mim que é uma coisa que eu sempre quis fazer, que é o momento de fazer. Então, o que é que em ti tá te dando aquele sentimento de, eu sempre quis fazer isso, é sempre uma coisa que eu quis, eu sempre quis saber tirar melhores fotos, eu sempre quis editar vídeos, fazer vídeos. Ou eu sempre quis aprender a pintar, eu sempre quis aprender a cozinhar. É legal a gente fazer esse momento para nós e a partir disso, então, fazer essa forma de recompensa, ressignificar essa recompensa, para que ela não caia simplesmente no alimento. O alimento, lembra, a gente tem emoção sim, mas quanto mais a gente der força para isso, mais forte e incontrolável isso vai ficar em nós. E é isso aí. É legal, muito obrigada por todos os comentários que a gente recebeu. Conforme eu vou falando, eu às vezes não consigo ler eles, né? Porque eu me desconcentro aqui no meu roteiro. Mas tem algum comentário que vocês tenham, que vocês gostariam de fazer? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que tenha ficado talvez em aberto? Vou dar um tempinho, deixa eu tomar minha água. Se vocês tiverem, comentem aqui conosco. Que a gente consegue dar espaço para isso também, porque às vezes eu não consigo, né? Esse comer intuitivo é um assunto bem interessante. E se vocês tiverem ideias do que mais a gente pode trazer aqui para os nossos encontros, tanto no de domingo de manhã, quanto pro de quarta-feira, fiquem à vontade, saibam que o nosso contato está sempre aberto, então nos mandem lá uma mensagem, mande uma mensagem aqui e nos dê ideias do que a gente pode falar. A gente pode falar sobre um determinado alimento, sobre alguma outra forma de relação que a gente tenha com o alimento, como que nossa mentalidade ajuda, como que a gente pode usar tudo isso a nosso favor. Então, compartilhem conosco. Bom, acho que nenhuma pergunta ficou em aberto, né? Se alguma dúvida surgir agora no momento que vocês forem colocar isso em prática... muito obrigada, parabéns pelas dicas, muito obrigada, muito legal, muito obrigada pelos comentários também. Muito show, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui. Legal, adorei. Que bom. Coisa boa, coisa boa.
ainda dá aquele friozinho na barriga de estar aqui, né? Porque a gente sai totalmente da zona de conforto. Mas é bem legal. Muito obrigada. Muito obrigada por todos os comentários e por vocês estarem aqui hoje. Muito obrigada. Coloquem em prática. Vai ser a melhor coisa que a gente pode fazer a partir de todo esse conhecimento. Então, percebam o que vocês conseguem já colocar em prática hoje. Ou amanhã, já que hoje já tá terminando o dia. Boa, gente! Muito legal. Muito obrigada pela companhia de vocês, pelas interações. A gente se vê então. E lembrando, agora na sexta-feira, essa sexta-feira agora, às 18 horas, a gente vai ter mais uma live. Só que dessa vez Você Tem Fome de Quê? Que é o nosso programa de entrevistas, nosso podcast, que a gente traz convidados. E esses convidados, eles contam pra gente histórias, né? Uma história de superação, ou eles dão dicas de como eles conseguiram atingir determinados objetivos na vida. E agora nessa sexta-feira a gente vai ter uma convidada, a Elo, que ela tem uma história muito incrível de superação com ela mesma. E olha que ela é bem novinha, ela tem 15 anos. E ela conta como que a partir da alimentação e das mudanças de hábito de alimentação dela, ela conseguiu vencer a anorexia. Então vai ser bem legal. Comentem se vocês conhecem uma pessoa que talvez esteja passando por isso. Vai ser agora às 18 horas, sexta-feira, aqui no nosso Instagram. Comentem, mandem o link, vai ser bem legal. Eu tenho absoluta certeza que ela vai comentar coisas muito interessantes de como ela, tão novinha, mas com uma mente tão expandida já, com tanto conhecimento dentro dela, como que ela conseguiu fazer isso a partir da alimentação dela. E como que hoje ela tem uma corrente do bem tão grande que, além de tudo, ela compartilha isso nas redes sociais dela. Então a gente achou muito legal dela tá com a gente nesse projeto. Vai ser muito legal essa conversa, então fiquem conosco, vai ser às 18 horas na sexta-feira. Show? Legal? Boa noite. Lili, um bom dia. E a gente se vê. Até mais.